Novamente aqui no nosso canal Central Filosófica, na segunda parte da nossa série sobre os povos indígenas, a sua constituição, a sua cultura, enfim. Para você que não acompanhou a parte anterior, clique no card aí nessa tela, no cantinho superior da sua tela e volte à primeira parte dessa série para você se inteirar de toda a discussão que está sendo feita. E, mais uma vez, para continuarmos essa discussão, com o professor Sandoval, marcando presença aqui conosco. Professor Sandoval, seja mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Obrigado, João. Maravilha. Sandoval, na parte anterior dessa série, em onde você tratou do tomo 1 da sua tese de doutorado, não é isso? Uhum. Que, por sinal, você tem um livro publicado. O livro é a tese ou é a sua dissertação? Não, o livro é minha dissertação de mestrado. É um trabalho, vamos chamar de um Mozart. Um Mozart porque é um livro totalmente redondinho, é sobre os Caingangue, né? Sobre organização espacial, enquanto que a tese é um Wagner, né? Um livro, é uma proposta onde está tudo solto e se encontra na cabeça das pessoas. Então, assim, digamos que o livro está mais fácil de mastigar, de entender, enquanto que a tese já tem por proposta... Qual é o título? Você tem aí o título do livro? Tenho, esse aqui, sobre a organização espacial dos Caingangue, uma sociedade indígena G-meridional, está à venda na editora Multifoco, também no Amazon, nas lojas americanas, você encontra por aí na internet. Aí. Tem também uma versão PDF rolando aí que não comenta, mas quem tiver interesse pode conseguir essa versão PDF do Vai livro. ficar só em off aqui para nós, aqui do canal Central Filosófica. Beleza. Eu te deixo o link só para quem vê, para quem dá o like aí. Claro, com certeza. O link somente para quem dá o like. Sandoval, na parte anterior, acho que a gente pode iniciar a nossa fala fazendo o link com que você terminou falando do corpo dentro aí da cultura indígena, né? Dentro da percepção de como é que os índios constroem os seus modos de vida, como é que eles percebem a realidade física, a realidade metafísica e a importância que eles dão ao corpo. Né? Ou seja, você terminou falando que o corpo é um elemento fundamental para constituir-se humano, não é isso? Isso. Bom, isso me fez pensar o seguinte... E desumano também, né? E desumano, exatamente. O corpo é esse critério, né? Esse elemento primordial para se tornar humano e desumano. Bom, olhando aí para o universo aí do pensamento ocidental, eu não falo não somente o filosófico, mas o pensamento ocidental, ali, principalmente em Platão, na cultura platônica e os estoicos, e depois de ser retomado ali pela religião judaica cristã, especialmente a religião cristã, onde o corpo ele não tinha tanta importância porque tinha um outro elemento, que é o elemento metafísico, que é mais importante, que é a alma. Aquilo que não é matéria. O corpo não tinha tanta importância. E o índio já dá valor ao corpo. Ou seja, o corpo ele tem importância. Só que, ao mesmo tempo que o corpo tem importância, o corpo está ligado, existem outros elementos também ligados ao corpo, que são as paixões, os desejos, né, os impulsos vitais. Que no cristianismo, na tradição platônica, esses impulsos vitais, eles deveriam ser duramente controlados, né, rigorosamente controlados em função dos desejos da alma. Ou seja, uma vez que o corpo não tem importância, tanta importância, logo os elementos que estão ligados a ele também não têm tanta importância. Tanto é que o Nietzsche vai tecer uma crítica ao cristianismo, né? Mostrando que o cristianismo ele vai censurar o corpo, não o corpo, mas vai censurar os impulsos vitais, né, do ser humano. Como é que a gente pode pensar isso dentro da perspectiva indígena? Esse valor que ele dá ao corpo, ao mesmo tempo nós vimos na parte anterior da sua fala, em que eles têm uma moral extremamente rigorosa.
Essa é uma moral rigorosa que valoriza o corpo, mas como é que fica a questão das pulsões, dos desejos? Beleza, João. Com essa instigante questão aí, complexa questão, eu queria te dizer que, primeiro, né, satisfação estar aqui novamente, continuando essa conversa aqui sobre minha tese, né, que sim, existe um espaço na minha tese para discutir essas pulsões, que podem ser pulsão de vida ou pulsão de morte, né, como queria o Nietzsche. Inclusive, eu fui até o Nietzsche, fui até o Deleuze e Guattari, e principalmente, assim, como eu encerrei a outra parte da nossa conversa aqui falando, o corpo está no centro do espaço ameríndio, né? O corpo é o próprio espaço ameríndio, né? E, nesse sentido, eu me recordo muito do que dizia uma coreógrafa alemã, a Pina Bausch. Ela dizia: o que me importa é o que move as pessoas, né? E o que move as pessoas são essas pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte. Aqui eu vou compartilhar contigo algumas inquietações assim que eu tive desde o meu primeiro dia como servidor da FUNAI. Eu trabalhei durante 11 anos, mais de 10 anos ali na FUNAI. E dentre essas inquietações, tinham coisas que eu não conseguia entender. Eu conseguia entender o processo de espoliação territorial e tudo mais, mas eu não conseguia entender por que os chavantes, desde pequeno, fazem essa dança que está aqui no canto superior esquerdo da tela. Ou por que lá no Xingu a gente tem essa luta greco-romana chamada uca-uca, e isso mobiliza tão fortemente as pessoas ali na aldeia. Ou então, qual é o sentido dessa pintura corporal aqui, que a gente está vendo aqui no Índio Kayapó Mebengocré? Essas eram questões que eu não conseguia entender. E que eu só fui conseguir entender de uma maneira mais... não sei se eu consegui entender ainda, mas que, de algum modo, eu encontrei subsídio no Deleuze e no Guattari. Eles utilizam a ideia do geografismo, ok? O que é o geografismo? O geografismo é esse processo de inscrição corporal. E aí, na nossa parte anterior, na nossa conversa anterior, nós falávamos aqui sobre a importância do incesto, a importância do ritual, que o índio que subiu a pedra e ficou preso lá e que fez aliança com a onça, ele não tinha participado pelo ritual de iniciação. Então, dentro do universo ameríndio, o índio ele tem que participar por esses rituais. Se ele não participar desses rituais, é como ele é um sujeito incompleto, entende? Ele deixou de participar daquelas ações que o tornam humano. Então, é interessante que, dentro da perspectiva corporal, nós temos aqui não uma perspectiva do eu de alteridade em que você tem de um lado índio e do outro lado branco. Você tem uma perspectiva de alteridade onde você tem do lado, deixa eu ver se eu localizo essa perspectiva de alteridade aqui para te mostrar de uma maneira mais enfática, que eu estou querendo te mostrar essa perspectiva da alteridade. Só um momento. Onça, visual. Bem, aqui. A gente tem aqui uma criança inscrita, né? Já desde cedo, uma criança que participou dos rituais e que, por isso, ela já está tendo a sua humanidade forjada, né? Como a gente está vendo aqui, ela já está inscrita. E aqui o índio que mandou para mim isso aqui via mensagem, ele colocou assim: compreender o território Mebengocré como espaço de dinâmica de vida e de cultura. Ver o território Mebengocré como espaço de sua vivência. Entender que a forma de organização ou atividade do povo Mebengocré dentro do território determinará a territorialidade. Visualizar a experiência de vida inserida dentro de um território e de uma cultura. E a foto que ele mandou para mim foi a foto de uma criança. Então, estou passando aqui algumas coisas que eu fiz da apresentação, mas eu quero chegar principalmente num gráfico que eu fiz aqui. Bem, esse é o gráfico aqui, o gráfico da alteridade. Então, a gente tem aqui essa alteridade, ela tem 3 linhas, né? A primeira linha da alteridade, você tem o cônjuge, que é de um outro grupo, que não é o seu grupo. Você tem os aldeãos, que são diferentes de você. Você tem as outras aldeias e as outras nações indígenas. Mas todas elas
fazem parte, de certo modo, eles são uma continuidade com você. Eles são outros, mas eles têm uma continuidade corporal em relação a você. A segunda alteridade que os índios tomam é uma alteridade radical, mas ainda com uma continuidade corporal. Então, a gente tem aqui os humanos e os animais. Por quê? Ambos possuem corpos, ok? Você tem, mesmo que distintos, mesmo que os animais tenham sido degenerados a partir do humano, mas eles continuam tendo corpos. E, finalmente, você tem uma alteridade radical com fratura corporal. Quando eu falo aqui em fratura corporal, eu estou falando aqui em corpos completamente distintos do nosso. Você tem os humanos, os animais e o sobrenatural. A fratura corporal, por exemplo, o que morreu, ele já não tem mais corpo, entendeu? As entidades, os chapiris, ele já não tem mais corpo. Então, você tem aqui 3 linhas de diferença. Você tem primeira, a diferença entre consanguíneos e afins. A diferença entre consanguíneos e afins, onde mesmo o inimigo é um afim em potencial, ou seja, você tem um processo de afinização. Você tem a diferença clânica, marcada por ideologias faccionistas, uma leitura hegemônica na geografia, no entanto, é um falso argumento, ou ao menos tem uma limitada capacidade explicativa do funcionamento das aldeias, conforme a análise a seguir. Assim, os clãs existem, mas não necessariamente têm o mesmo impacto para a vida dos sujeitos que uma prescrição médica, como muitos acreditam. Estou querendo dizer que muita gente toma os povos indígenas como se fossem facções, como se cada aldeia tivesse grupos de facções, mas essas facções elas não são assim tão efetivas no cotidiano da aldeia. Existem outras clivagens ali que interferem na ordem social e na sociabilidade dessa aldeia. Quando existem, no entanto, a diferença entre os clãs, mesmo não tendo o impacto atribuído por muitos, exprimem o próprio agenciamento da geograficidade no interior do agenciamento territorial. Você tem as diferenças etárias também, que formam um outro mais novo do que você, mas principalmente essas últimas 3 aqui que me interessam mais. A diferença com o outro, que pode ser o próximo ou distante, e inclui o ameríndio, que fala outra língua, tanto quanto o indigenista, que exerce o poder delegado do déspota. Ora, esse outro, que é um não índio, ele pode tranquilamente vir a ser um indígena desde que ele passe pelos rituais de iniciação e se torne humano. Então, o índio não olha para ele como se ele fosse um outro qualquer, olha para ele como alguém que possivelmente pode vir a ser um indígena um dia. Basta ele se submeter aos processos rituais. Então, a diferença corporal, que é dada entre o homem, o corpo humano, né, e os demais animais, e a diferença radical em relação às entidades não corpóreas ou ex-humanas, como os mortos, por exemplo. Então, bem, o que a gente pode ver é que cada um desses grupos tem a sua própria intencionalidade. E essa intencionalidade, aqui eu já posso parar de compartilhar a minha página. Essa intencionalidade, ela demarca grupos de pessoas que podem ser compreendidas a partir da alteridade, ok? E, bem, tentando voltar um pouco à tua pergunta, eu diria que, para o pensamento ameríndio, aqui eu estou na minha tese, o corpo agrega gradualmente, desde a concepção e durante o ciclo de vida, elementos e atributos que qualificam o humano. O corpo realiza a interligação entre as diferentes esferas do cosmos, como a ponta Giannini, entre o Chikrin, e é locus das relações entre aliança e filiação e do funcionamento do universo ameríndio. Segundo Eduardo Viveiro de Castro, o espaço ameríndio se orienta sempre de 2 linhas. Uma linha que sobe, a afinidade, e uma outra linha que desce, a descendência. Percebe que essa linha que sobe, essa é a linha da aliança possível, é a linha daquele branco não índio que pode um dia vir a ser um parceiro da aldeia. Enquanto que essa linha que desce é a linha da filiação, ou seja, são os meus filhos, os meus descendentes. Logo, no espaço ameríndio, a afinidade é o princípio de instabilidade responsável pela continuidade do processo vital do parentesco, e a consanguinidade é a continuação da afinidade por outros meios. Mas é o corpo que a afinidade e a consanguinidade agenciam seus... Mas é no corpo que a afinidade e a consanguinidade agenciam seus fluxos, e é ele o mapa que pretendemos analisar. Ou seja, o corpo é esse mapa da aldeia revelado. Quando a gente olha para o corpo,
a gente já consegue dizer, pô, isso aqui, só o Chavante tem esse calombo grandão aqui no ombro. Só os Chucarramãe tem o bodoque grandão aqui na boca, como o Raoni. E por aí vai, uma série de inscrições territoriais, de inscrições geográficas que remetem ao que se fazem visíveis no próprio corpo do índio, percebe? Então, essas inscrições elas são necessárias para forjar o humano que existe dentro do indígena, ok? Sem essas inscrições, o indígena ele é considerado como um humano inacabado, digamos assim. Humano não iniciado ainda, né? Não está pronto. Não está pronto, precisa passar pelo ritual. Então, todas essas marcas que o índio traz no corpo são inscrições que têm um significado que revela ali digamos que um desdobramento ali da existência daquele índio. E da própria aldeia, porque também esse índio ele não pode ser pensado individualmente, ele tem que ser pensado sempre, e também não pode ser pensado de uma maneira grosseira como no nível da comunidade, no nível da aldeia. Faço uma forte crítica a essa análise. Ele faz parte de uma comunidade dentro da comunidade que aqui os antropólogos chamam de comunidade de substância ou intercomunidade, né? Num processo de consubstanciação. Ou seja, o corpo, quando uma mulher fica grávida, isso explica, por exemplo, situações que eu não consegui entender, como, por exemplo, os interditos, né? Por exemplo, quando uma mulher fica grávida, a gente sabe que determinados alimentos são ruins para a gestante, mas o marido dela não pode comer também determinados alimentos, por exemplo, né? Por quê? Porque isso interfere no cosmos, entende? Ele como pai dessa criança, ele está ligado a ela, está ligado a essa gestante a partir de um processo, ele faz parte de uma comunidade de substância, e os interditos eles não caem somente sobre uma pessoa, mas eles caem sobre toda essa comunidade. Então, se você chega numa aldeia lá, não vai ser toda a aldeia que vai estar proibida de comer peixe, mas só aqueles que são diretamente ligados a essa parentela dessa gestante. A mesma coisa quando uma criança está passando também pelo seu ritual de iniciação, seus rituais que são bem longos, lá no Alto Amazonas. Perdão, lá próximo a Manaus tem uma comunidade que a criança tem que meter a mão no lugar cheio de formiga. No Chavante, a criança tem que passar 30 dias dentro da água fria do Rio das Mortes. Quando as crianças estão participando desse processo, a sua parentela, né, que é a comunidade de substância, ela tem que participar por determinados rituais junto com ela. Tem determinadas prescrições alimentares, tudo isso não é uma coisa que compete somente ao corpo individualmente. Então, muita gente tem dificuldade em entender isso, mas na verdade é um processo que atravessa toda a parentela, não somente ao índio individualmente. Não se pode pensar o índio individualmente. Inclusive, a própria pintura corporal, dentre os índios, ela é um elemento identificador da sua família, da sua parentela, de tudo que ela é, da sua própria aldeia, entendeu? Então, a gente precisa expandir um pouco o nosso horizonte de pensamento para a gente olhar para o corpo como esse elemento geográfico mesmo. O corpo é esse elemento geográfico que denota todo o conteúdo da sua comunidade, diz qual é a comunidade do sujeito. Me lembro, uma vez eu fui visitar a aldeia Moicaracô e chegando lá, o cacique tinha nascido a neta dele, ele estava com o rosto todo pintado de preto, né? E aí eu vi que todos os parentes lá, uma parte significativa, 1/3 da aldeia estava com a cara pintada de preto, né? Então, a gente fica sem entender por que isso. A geografia, até então, não dá explicação, não tinha como explicar isso, né? A antropologia avançou muito mais nisso do que a gente. Com a minha tese, eu espero contribuir ainda que um pouco com essa explicação. Sandoval, bem, com esse seu trabalho, me surge uma questão. Como é que é pensado, que é resolvido aí algumas questões culturais indígenas que esbarra em alguns pontos que contraria os direitos humanos, ou direito à vida, direito à integridade física do indivíduo?
Claro que uma coisa é os direitos humanos, a coisa são as culturas que têm que ser respeitadas, mas há um limite nisso aí entre alguns costumes indígenas que faz algumas inscrições no corpo, que do ponto de vista da cultura branca seria uma tortura, Sim. né? Há algum conflito de si com a legalidade do país, ali do estado, do município onde aquela aldeia está inserida? Como pensar isso aí? João, que eu tenha conhecimento, eu jamais presenciei nenhum ritual que ofereça esse contraponto de uma maneira tão enfática. Eu sei que em muitos povos indígenas, quando se nasciam gêmeos, antigamente se tendia a morte de uma das crianças, ou quando uma criança nascia com dificuldade, mas isso tudo vem mudando muito nos últimos anos, inclusive porque instituições aí que apoiam os povos indígenas têm se comprometido a ajudá-los no cuidado dessas crianças e têm efetivamente ajudado. Hoje, os povos indígenas eles estão aí abandonando boa parte dessas práticas e, sobretudo, porque estão tendo apoio para lidar com essas questões. Então, o que eu tento mostrar nos outros 2 tomos da tese, que a gente vai gravar em breve aí, é que também o mito ele não desaparece do horizonte totalmente, ele só é substituído, né? Com a colonização, novos mitos, o mito ele continua sendo necessário, só que agora a gente vai ter um mito colonial, né? Mitos coloniais que vão se colocar. O primeiro mito, o mito da descoberta, né, colonial. O segundo mito, o mito de que os índios não ofereceram nenhuma resistência ao processo de colonização, que simplesmente os portugueses e europeus chegaram aqui e foram pacificamente recebidos pelos indígenas, o que é um mito, e outros mitos aí que vão se colocando como necessários para fundar a nação. Aí a gente pode bem... Eu tento dialogar com autores como Hobsbawm, por exemplo, né, que mostra muito bem isso em relação ao mundo moderno. Mas aí já é um outro debate, já é o debate dos tomos 3 e 4, ok? Bem, João, concluindo nossa conversa, eu acho que, essencialmente, né, claro que não tem como a gente abordar tudo, uma tese de doutorado, um troço gigante de 700 páginas, e não tem como a gente abordar tudo. Mas eu diria que a geograficidade, enquanto distância, né, ela no universo ameríndio ela deve ser vista como uma proximidade corpórea, tá? E eu queria insistir na questão da alteridade, que é o centro do tomo 2. Essa alteridade, então, a geograficidade ela vai aparecer como alteridade, e essa alteridade ela vai ter basicamente 3 direções. A primeira direção é a distância entre humanos e chapiris. O que são os chapiris? São as forças cósmicas cuja forma só alcançamos de relance, mas que orientam os fluxos e direções do mundo indígena, e que apenas são visíveis e inteligíveis em ocasiões específicas, ou então aos pajés. A segunda é a distância entre humanos e animais, dada por meio da diferenciação dos corpos, como a gente viu bem aí, que são as espécies vistas como peles, né? Ou seja, a unidade do espírito e uma diferença de pele. Nós somos parte do mesmo espírito da natureza. O que nos distingue dos animais são as nossas peles, né? Os nossos corpos. Essa distinção, apesar de encontrar sua objetividade na pele, que decorre de comportamentos e ações, uma etologia objetiva, que no cosmos em permanente fluxo de transformação distingue a animalidade de intencionalidade, sobretudo por meio do controle sobre o instinto, o desejo, uma diferença que demarca o limite da humanidade, como você tinha colocado logo no início, né, desse segundo episódio aqui. Trata-se de uma distinção entre a intencionalidade, vontade moral, saberes, técnica e afecções e a animalidade. Finalmente, uma terceira distância entre humanos e seres cósmicos do universo sub- e supralunar, como rochas, rios, chuva, trovões, astros celestes em geral, estrelas, planetas, Sol, a Lua, sempre remetendo a mais-valias de código como a agricultura ou ainda a morte. Essa alteridade, embora radical, é marcada pelo trânsito entre os estratos. Estrelas que têm ou tiveram forma de pessoa. Ou as pessoas se tornam estrelas, Sol e Lua podem existir em forma humana que andam no mundo, e são ainda o tamanduá e o jaguar. Expressões comuns do imaginário amazônico, como mãe da Lua e mãe do rio, evocam a condição de pessoa destes seres. E, por fim,
A gente já ouviu, né? Aqui no Pará tem até uma cidade que chama Mãe da Lua, né? Como se pode ser Mãe da Lua? Depende. Se a Lua desce aqui na Terra para andar entre nós, com certeza ela deve ter uma mãe também. Se ela tem uma forma corpórea, ela pode ter também uma mãe. Então a gente observa que aqui há uma espécie de transformação, né? Que se passa. E por fim, uma última direção é dada pela alteridade radical que demarca a distância entre humanos e mortos. Na medida em que estes últimos possuem suas próprias aldeias, os mortos, localizadas no plano que não é o mesmo plano de imanência que o nosso, podendo, contudo, que o nosso. Contudo, eventualmente, estes universos se cruzam por meio da experiência de algum desafortunado, o que é visto como um mau sinal, mau agouro. De qualquer modo, os mortos são uma categoria fundamental de seres do pensamento indígena, na medida em que encerram uma alteridade realmente radical e costumam visitar seus entes queridos, sendo inclusive mais ou menos comum a realização de grandes rituais destinados a estes, como o principal deles, o Parupi Xinguano, sendo que a gente já conhece. Então, você me perguntava em off se isso é comum a todos os índios. Como Levi-Strauss, eu acredito na unidade cultural do pensamento ameríndio, né? O Levi-Strauss tentou montar aqui uma teia de pensamentos, de mitos, mostrando que, de um modo geral, a gente essa ideia de mundo, ela remete ao que seria, aliás, é daí que vem a ideia de pensamento ameríndio, né? Porque ela remete ao que seria um pensamento natural da América, um pensamento natural, perdão, não existe pensamento natural, mas um pensamento americano, um pensamento que remete à unidade cultural dos povos indo-americanos. Então, o Levi-Strauss ele vai costurar essa tese com mitos que vão lá desde os Omarra da América do Norte, passando pelos Bororo aqui do Brasil Central, os Caiapó aqui de Redenção, as Casas, os Carajá aqui da Ilha do Bananal e muitos outros povos. Então, assim, é claro que há muitas diferenças que são diferenças dadas pelas próprias sociedades, umas são patrilineares, outras são matrilineares, mas, de um modo geral, esse é o pensamento ameríndio, é o que mais próximo dele nós conseguimos chegar. Ok, então dessa forma chegamos ao final de mais uma série sobre os povos indígenas aqui com o professor Sandoval. Professor Sandoval, que é professor da Universidade Estadual do Pará, ele é doutor em Geografia, é geógrafo com doutorado em Geografia, e o tema central é da ordem cósmica à desordem territorial. Tivemos no bloco anterior a primeira parte e agora a segunda, e na sequência veremos a terceira e a quarta parte. Você que esteve aqui ligado conosco, deixe o seu like, comentário e compartilhe esse vídeo, essa aula, essa discussão, faça com que chegue a mais pessoas. E, Sandoval, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui compartilhando em nosso canal Central Filosófica da sua tese, daquilo que você elaborou e produziu. Espero ter contribuído aí de alguma maneira com o teu canal, mas principalmente com as reflexões aí sobre os nossos parentes tão queridos e tão sofridos, né? Nos tomos 3 e 4, a gente vai começar agora a entrar numa perspectiva mais próxima da realidade que a gente conhece, que a gente escuta falar sobre os povos indígenas. Como pouco se fala dos mitos indígenas, eu decidi dedicar a parte 1 e 2 do meu trabalho a esses mitos, e não é muito tranquilo abordar mito, né? Mas a gente fez o melhor possível para poder dar compreensão disso aí. Portanto, você que está aí, fique ligado que em breve teremos a parte 3 e 4. Bem, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo. Dependendo da data, a parte 3 e 4 já está disponível nas playlists aqui do nosso canal. Nos veremos no nosso próximo vídeo.